Podcast. Você não dormia, velho. Cara, se eu te Que é o contar... começo normal, né? Que é o Você começo vai normal. pra música, você E nós sabe estávamos que é. falando, você é professor, trabalha do quê? É isso. Você é músico, É trabalha isso. do quê? Trabalha do quê? Era sim, isso. Mas você faz o quê, né? Aí foi o repique de mão, entrando pra minha vida, fazendo. Bom, aí eu conheci um grupo de swing, cara. Swing. Swing é uma outra levada, né? Eu falei, caraca, aquilo subiu na hora. Eu falei, que gostoso isso e tal. Eu vi o batera tocando, eu falei, caraca, bicho. Voltei pra batera. Mas dessa vez, aí o repique ficou, mas assim, eu andava com o repique sempre, né? Porque eu não tinha pagado, a gente sempre fazia. Gravei algumas coisas de repique de mão, porque não tinha muita gente. E o Evandro sempre fala no último podcast que eu fiz, que eu fazia alguns podcasts também, o Evandro fala que ele aprendeu comigo a tocar repique de mão, né? Que ele falou assim, não, você foi o cara que me deixou vontade de tocar repique. Tocava com você, via você tocando repique, o som era muito gostoso. Então a gente sentava para fazer, o Leandro Learte, ele não sentava, os pés dele não chegavam no chão. Pequenininho demais, Novinho. E aí a gente começou a desenvolver e tal. Aí houve, logicamente, que todo mundo começou o seu desenvolvimento, houve aquela separação, né? É normal. O cara do cavaco foi para lá e tal. Isso, é normal. E aí eu me dirigi de novo para a bateria e não mudei mais, tá? Aí foi em definitivo. Sério? Provavelmente não. Aí foi em definitivo, aí não mudei mais. Hoje eu mudei de novo, né? Ah, lá, tá vendo? Mas calma que eu vou chegar aqui na situação de hoje. Nossa, cara, minha cabeça tá passando um filme aqui, velho. Pode vir aqui. O interessante disso tudo, né? Tá passando um filme, hein? É. Dá daí um filme isso aí, não tem, né? Não tem um filme disso aí, O não. Rodolfo mesmo, o Rodolfo tem aqui, falou, mas você precisa escrever um livro. O Rodolfo fala isso. Fala, Deixa eu dar uma dentro aqui. Pessoal, a gente tá dando esse copo aqui, é que tem mais gente no estúdio, vem cá. Tem articulação Tem aí, uma cara. articulação aí. Minha Tem uma esposa articulação tá aqui por do articulação nosso... aqui. Ele veio aqui com Minha esposa. a esposa que veio aqui. Ela tá ali, então... Ela tá ali de lado. Os Não, bastidores. Vou tomar um cafezinho para não Mas dormir. tá que tomando senão um eu cafezinho durmo com ali. nós. Ela tá aqui, tá? Obrigado. Podcast é assim, ó. O L É, não a tem gente corte não não. tem essa, gente. É isso. E aí, a partir disso daí, eu comecei a ver o swing que me interessava muito, que já era meio que o samba rock. A gente tem que ver, porque eu já dançava samba rock lá atrás. Quando eu vi swing, eu me identifiquei demais. Entendi. Eu me identifiquei demais com o swing. Aí eu falei, pô, era Bebeto, na época já, né? A gente já falava de Bebeto, né, meu? Que era muito legal, cara. E aí eu comecei a voltar de novo, volto pra bateria. Só uma dentro. Fez a música do Flamengão. Só lá dentro. É só Amém. isso, galera. Agora pode continuar. Aí, rapaz, eu sei que nessa... Né, eu tô indo numa cronologia boa, que é difícil isso acontecer. O podcast tá bom, tô gostando. Aí, dessa época, eu voltei pra bateria e eu já estava muito descontente com a questão de trabalho. Eu queria fazer alguma coisa. Então, Mas você continuava trabalhando? Continuava trabalhando, Aí eu encafifei que eu tinha que tocar. E pro lado da música. Como todo músico tenta fazer isso, dá com as portas na cara, né, bicho? Eu tive que voltar a procurar emprego. Mas chegou uma época que eu tava a fim de fazer e tal. Só que eu tava levando a bateria muito a sério. Você saiu do trampo e você ficou na música. Porque eu tava como office boy. O cara mandou embora, eu falei, beleza. Falou, beleza, Tá segurando a bronca na música. Tá, vou por e aí aqui. você viu que não A tava música também dando. não tá mexendo a barriga. Não Não tava tá. mexendo a barriga. Aí Eu você... tava ali Tá. labutando e tal, eu falei, caramba, Isso, não pra vai dar. entender. A situação da minha família não era boa com a morte do meu pai. Tá. Nesse Meu pai intervalo, morre. seu pai morre. Isso. Tá. E aí a situação não fica boa. A gente era em 5, né? Ainda, mesmo assim, a minha mãe segurando tudo junto, minha mãe fazia muita... lavava roupa pra fora, serviço doméstico. Né, cara? E Da família você tá em que grau? Você não é o caçula, mas você não não é o sou mais caçula, velho. eu tô no meio. No meio. Você tá no meio Tenho ali. 2 pra cá e 2 pra cá. Tá, não é que você falou que sua irmã era mais velha, tanto ela que fazia água do seu pai, você tá no meio ali. Então tem ela, Tá, tem ela dois e lá, meu mais dois lá, irmão. você é o- Tem tá no ela, meio dos 5. isso, tem Tá, ela e mais entendi. um, mais velhos. Eu tô Tá. aqui. Aí vem mais É, 2. só pra entender onde você tá, né? 2 Tá. mais novos, né? Tá, beleza. É isso aí. É. Aí a coisa não tava boa, eu tentando, vi que não ia dar certo, tive que procurar emprego. Aí fui atrás de emprego, na época começou a vir aquela situação de ditador, né?
Digitador. Ah, moleque, entrei nessa situação, falei, cara, eu vou ganhar dinheiro, hein? Digitador. Digitador. Porque eles não É tinham... o professor que tava bombando. É. Eu você fiz tinha- informática tava- nessa época. Tudo que você fazia, os caras estavam começando ainda É. a colocar... Era a transição fazer da tudo. máquina de escrever para digitador. Você Exatamente. deixou de fazer datilografia e estava passando para Que é o digitador. computador, né? Perfeito, É. era isso. 386, Então, o trampo não faltava. 286. AT. Tempo não faltava. É, AT. Aí eu comecei a trabalhar nessa situação, puta bicho, era só 6 horas. Aí arrumava, falei, pô, 6 horas. Ô, tem um trampo ali. Ah, eu trabalhava de manhã vou fazer outro à tarde, mano. Vou pegar. Olha. Pegava também. Tá. Aí pra ir à tarde até às 6. Ó, meu, tem uma paradinha aqui até... Falava, então vou pegar. Ia também. Consegui fazer como é que se fala lá? Entrei para um concurso público. Opa. É. Passei. Pô, virou O quê? funcionário? Virei funcionário público, da saúde, Secretaria de Saúde, Saúde. Secretaria de Saúde. Opa, tá lá registrado lá. Boa, aí Aí sim. Tá registrado Aí já lá. mudou, Tá já registrado. Aí entrei, tal, falei, caramba, mas eu falei, que legal. E a questão da música Tá aí. aqui, andando junto, né, meu? E Bacana. eu fazendo algumas coisas aqui, outras coisas ali. Tava Faltava, meio que, você faltava tava às meio vezes- que freelance. Tava freelance da É, música. na música, ele tinha Isso, na música. e Você trabalhando. tocava ali, ou que te chamou, É. você tocava ali e tal. Exatamente. Aí eu falei, caramba, eu preciso estudar. Mas como é que eu tô trabalhando desse jeito estudando? Meu, eu trabalhava o dia inteiro e ia para a Secretaria de Saúde. Tá. Eu trabalhava no NASB, cara, que era lá era ali que era? Era perto da... Puta, tem um nome ali, cara. Esqueci. É porque esse lado lá, pra trás da freguesia do Ó, tem um nome ali, que eu esqueci o nome. Já eu lembro. Pra trás, E, aí, lá, lá era o... Cachoeirinha, aquelas quebradas. Não, era ainda mais pra frente. Depois da editora Abril, um pouquinho mais pra frente. Como é que era ali o nome? Eu sei que lá tinha um Banespa que fazia ali a compensação de cheque. Uhum. Então tinha o CPD, que era o centro de dados, né? Você era ali pra Raimundo de Magalhães? Pereira de Magalhães ali, aquelas Acho que era quebradas? ali, era por ali. Tinha Pirituba. 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 Não, que eu conheço. Obrigado. Então eu te Meu fronteira Salvador. aí, Meu Salvador Winchester. Conheço. Meu Salvador. É o caminhoneiro. É o lugar de voo. Conheci. É. Aí, É de voo 4 rodas. aí eu comecei a trabalhar ali de madrugada. Veja bem, a minha situação era essa. Eu entrava às 7 horas da manhã, Secretaria de Saúde. E Cedão. até às 6 da noite. Até às 5. 6 da noite eu entrava no CPD lá na Dom José de Barros. E ficava lá até às 11h30 Você ficava digitando digitando dados. dados. Saía de lá. Ia pro nado. Ia com aquele ônibus Zefir. Eu lembro, era o Zefir, cara. Catava a gente lá no Engabaú, Fretado? fretadão. Ficava até às 6 da manhã. Era Nossa, giro. Girava. É que Final de semana, Samba. segura a Eu nega, sou- viu? Virava. Já era Porque bebê. computador era 6 horas, né? Era 6 horas. Porque eu só de lembro trampo. que eu trabalhei em computador no Correio. Que eu fiz informática no NA aqui de Guarulhos e depois eu passei pro computador também no Correio. Aí, Mas aí Era você, 6 sua, horas. A sua música condição ficou financeira mais- melhorou. Então, Começou a ajudar em casa. foi bacana. Né? Você tava Os já... meus irmãos estavam começando a fazer faculdade. Então eu falei, não, vai você. Temos um advogado hoje na família. Mas, Não. então ele foi, falei, não, vai você, eu seguro pra cá. E aí a gente começou a segurar a casa, né? E enquanto ele estava estudando, então não vai estudar. Então não trazia dinheiro pra casa. Quem podia, botava A mão ajudava o dinheiro, outro. exatamente. E aí eu fiquei nessa aí, mas final de semana música, né? Isso aí Final não de faz semana, final de semana música, não tinha jeito. E aí o que aconteceu com o Negrão? O Negrão teve uma úlcera nervosa. Sério? Capotei em cima da bateria, irmão. Nossa. Tocando. Você não Lembra? estava se alimentando direito. Você tava Então, no show ao vivo? O problema era esse, né? Eu tava no giro. Alimentação, né? É. Giro. Lanche e tal, essas Lanche, coisas. lanche. E não tinha jeito. Aí, tocando, já tava começando a tocar a bateria já, fazendo alguns shows, né, bicho? Que rolava em Santana ali. Os caras, não, pega o batera que tá ali, que já tá acostumado a tocar samba, põe ele. Tava fazendo com o Pedrinho da Flor. Conhece o Pedrinho da Flor? Não. Pedrinho da Flor, vou ver se eu sei alguma música. Peraí. Ô, gente malvada. Pedrinho da Flor. Pedrinho da Flor. Aí ele veio do Rio de Janeiro pra cá e tal, fez algumas coisas, não era tão conhecido, mas já era o Pedrinho da Flor,
já tinha música gravada, e eu fui tocar com ele. Tocando a música, o Negrão caí em cima Você da bateria. desmaiou. Caí dormindo. Estourou a úlcera. É, ela tinha furado. Aí, e eu não bebia. Detalhe importante. É, mas eu era- não bebia. Se Mas era uma bebesse- alimentação. Se beber, Mas é cicatrizava. alimentação, Tá? Tô brincando. É lanche. Brincadeira, essas coisas. pessoal. Brincadeira. Não faça isso em casa. É lanche, essas coisas. É. Tem que comer, É. então, alimentação Aí, saudável. velho, Isso. caí, fui parar no hospital. Fiquei hospitalizado uns 3 dias aí. Não, minto. Não fiquei hospitalizado. Os caras mandaram pra casa, isso foi no sábado à noite. Fui pra casa, cheguei em casa, os caras falaram, não, só comer, né? Falaram, mal súbito. Só mal súbito. É, só Ele não isso. comeu direito, tal. Não era, Aí, pode tal, ter. vai pra casa e Vai come, pra toma um casa. copo de Olha o leite que você vai perigo. ficar bonito. Tomei um copo de leite e tal, saí do quarto, caí no meio do corredor, paf, de cara no chão. Nossa. Mas aí já colocando as coisas pra Coisa pra fora, fora. sangue e tal, que o negócio tava feio mesmo. Meu irmão, o Paulo, nunca esqueço, ele tinha, na época já tava caminhando bem também as coisas pra ele, né? Ele tava casado já, na época. Ele tinha um Monza vermelho. Monza. Ele É, fez, Monza ele era o fez cara. da Vila Guilherme até o Ibirapuera, que tinha lá, como é que chama? O Gastroclínica. Uhum. Acho que até hoje tem, né? Eu acho que sim. Mano, ele fez acho que em 15 minutos. Nossa, voou. 15 minutos. É que você tava crítico, né? Jogando pra fora e tal. Vai morrer e tal. Aí chegou lá, o japonês pegou e fez assim na minha barriga. Tim. Cirurgia. Falei, caralho, Já? sim, cirurgia. Cirurgia tem uma furada e outra em andamento. E morre, né, cara, com isso aí, mano. Não tem jeito. Perigo, Aí não né? tinha como fazer lá no Gastroclínica. Fui mandado lá pro São Camilo, que hoje é outro nome. São Camilo, né? Lá em Santana. Uhum. E lá acabei fazendo minha cirurgia. Saí da cirurgia, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, caramba, bicho, volta a ficar desempregado. Porque não tinha como ir e tal, e na época, o único lugar que eu fiquei trabalhando foi a Secretaria de Saúde, que era do Estado, É. então não manda embora. Não. Mas tem o como resto eu sabe, perdi então. tudo. Eu falei, putz, eu juntei dinheiro e tive que gastar tudo. Falei, mano, eu quero ser músico, é uma coisa que eu vou ser agora. Isso. Foi a decisão na hora que eu tomei ali, diante daquele cenário, eu falei, não, sou músico. E aí comecei a estudar música. Estudar. Sou autodidata, fui estudar agora aos 48 anos de idade. Foi quando eu fui fazer a faculdade. Aí comecei a estudar de fato, o instrumento que eu gosto, que é a bateria. Comecei a estudar. Ali tal, ficava em casa. Teoria e prática. Não. Eu tava no cavalo doido, mano. Ah, tava no cavalo Tava doido. no cavalo doido. Pegava a bateria e sentava no Vambora, couro vambora. dela. Tava no cavalo doido, sentando o couro dela. Pá. E desenvolvendo aquilo que eu queria Entendi. fazer. Consegui. Fazendo o seu caminho. O meu melhor ali eu É. consegui fazer. Aí comecei a tocar. Foi quando eu começo a entrar mesmo no staff. No staff não, né? Mas comecei a entrar no samba, tocando bateria mesmo, de fato, né? E dali comecei a tocar no Camisa Verde. Saí de Santana, mas Santana, bicho, era muito duro, Na cara. Barra Funda ali, né? Mano, era assim, prato de bateria, bolsa, Camisa verde e branco. caixa na mão Sei. e os pedestais aqui. Os caras da bateria é tudo isso. Né? Mano, É. a gente tava tocando ali na casa, lá no Qualquer Hora, por exemplo, você deve ter conhecido ali na Dade Azevedo. Saía do Qualquer Hora pra ir pro Bigorna, velho. Mas era assim, ó. Era uma hora aqui, uma hora lá, uma hora aqui, uma hora lá. Nossa. Então a gente já saía atrasado, né? Sim, já saiu. Já saía atrasado. A gente fazia, obrigado, 5 minutos. Falou, com as bags na mão. Botava tudo já aqui. No já intervalo tudo. que você dá, você já corria na outra. Já A era. bateria que tem esse Correndo, essa treta. chegava na Caramba. outra, o grupo de lá tava descendo pra ir pro Qualquer Hora e a gente tinha que substituir lá. Era essa doideira, velho. A gente chegava lá, o cara já do cavaco já já saía Já tava cantando. pinando. E a gente, eu já tava Nossa. cantando, já enrolando. Ele tava enrolando, cantando o violão ali junto com ele, que era mais fácil, era você só já tirar da vai- caixa. E eu ali, ó, isso, plum, 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 plum. Primeira música Entendi. só violão e pá, a segunda com batera. Isso. Aí. Vamos embora. Nossa. Essa era a nossa rotatividade da Caramba, noite. que doideira, Das 8 às velho. 4. Das 8 às 4. Das 8 às 4. Caralho, mano. Então o que acontecia? Às 4 da manhã a gente parava no Marcos Hambúrguer. Mano, Mas Marcos não. Hambúrguer, uma delícia aqui. O cara com duas úlceras operadas. Tacando hambúrguer, Marcos pimenta pra dentro. Hambúrguer, mano. Ô, você é louco, bicho. Nós parava ali, meu. Pra ir pra casa dormir, mano. O japonês deve ter feito uma cirurgia boa. Não, aí, nossa, a cirurgia foi ótima.
A recuperação foi boa. E aí me tornei músico de fato. No cavalo doido ainda, né, meu? Em casa mesmo, fazendo as coisas. Intuitivo ali e tal. Totalmente intuitivo. Saio dali, em Santana, começo a frequentar o almoço do Camisa Verde. Camisa Verde Branco. Lá, inclusive, tem um parceiro, mandar um abraço pro Nilson. Hoje é chefe de Da cozinha. Marquês, né? É. Assim, ali, né? Hoje o Nilson é chefe de cozinha. Tinha um Aí grupo sim. chamado Grupo Nova Esperança, que tocava no Camisa Verde. Aí o Negrão tocava surdo e fazia batera. E ele falou, pô, meu, faz batera com a gente lá. Ele me viu tocando em Santana. Eu fui lá pra fazer de dia, ainda tava rolando em Santana, né? Mas fui lá pra tocar de dia lá. Fui lá fazer um som lá no almoço do Camisa Verde e Branco. Um almoção. Almoço do Camisa Verde e Branco. Pá, tocando batera lá e tal. Aí eu vejo o Negrão aqui, ó, parado me olhando assim, ó. E eu Olhando. tocando lá, pá, no Grupo Nova Esperança. Bom. Pô, aí desci, ele falou, mano, vai tocar com a gente. O cara tava te Só olhando eu? ali. Ele falou, você. Quero você ir lá na Boa. Penha pra ensaiar. Eu falei, pô, legal. Cheguei lá, quem era? Você conhece? Grupo Samba Lá de Casa. Tava lá de casa, né? Primeiro grupo de samba que eu comecei a tocar, assim, dentro do contexto. Da equipe aí. Dentro do contexto pagode já. Pagode de 80 para 90 já era, né? Porque o Samba Lá de Casa vem de Samba Lá de 1980. Casa. Entendeu? Foi Aí. apresentado pra turma. Sim, cheguei lá, bom, toquei ali e tal. Pô, pra caramba ali. Do que eu fazia e porque o grupo precisava, tava tudo certo. Tá. Fiz ali o trampo, bacana. Toquei com eles, nunca me esqueço, no Teatro Funarte. Funático. Tremia que nem uma vara verde, nego. É, não, vou chorar aqui. É. Na época eu já tava lá. Olha quem tava lá, bicho. O grupo Arte Final. Acho final. Mano, bicho, os caras, o Rick Batera, falecido Rick Batera, tocava lá, meu. Eu falei, caramba, todos esses caras chegavam E eu lá vou pra estar lá no meio, né? Não, e os caras estavam lá pra me ver tocar, meu. Eu falei, Caramba. meu, o que é isso, mano? Aí os caras falaram, negão, faz o que você vai fazer, mano. É. Cara, Não inventa, né? a primeira música, mano, o Silvão. Mas aí fui relaxando e tal, toquei Só lá. na semifusa. É. E dá aquele medo. Quase teve musa, meu. Dá aquele medo de errar na batida. É, então, é música. isso. É. O problema é como você vai fazer uma prova, né, bicho? Não É, inventa. é a mesma coisa, Faz né, o que você velho? estudou. É, isso. Tem que fazer. Mas você quer. Você consegue relaxar nesses momentos? Até hoje não. Não. Até É hoje difícil, não. cara. Até hoje não. É medo Os é- primeiros é- momentos sempre serão difíceis pra mim. É. Sempre serão. É difícil estar gelado, né, nisso. Não A dá. gente sempre entra com... Os primeiros momentos sempre serão O difíceis. coração tá ali, né? Vai continuar, seu Boquinha. E aí, mano, Uhum. dali saímos pro samba lá de casa. Do samba lá de casa, Aí você tocou no festival. toquei. Não, aí já tinha passado o festival já. O festival da Manchete já tinha acontecido, já tinha gravado. Funarte, com ele. eu digo. No Funarte eu toquei. Não era festival. Naquela época lá, era que nem mais ou menos aqui. Você ia lá e falava, ó, quero tocar lá na data tal. Você né, se apresentava, entendeu? Acho que é o Estado, ou não sei, pagava você. Pagava isso. Entendeu? A entrada era gratuita e eles pagavam você para você se apresentar lá. Então ia todo mundo, seus amigos, ia todo mundo lá. Da Foi hora. muito bacana isso. E foi um dos primeiros a fazer isso, foi o Grupo Samba Lá de Casa, a fazer esse tipo de coisa. Aí depois todo mundo começou a fazer shows em teatro, né? Aí dali eu toquei com eles, comecei a tocar por todos os lugares, inclusive lá no Camisa Verde e Branco. Tocava muito lá no Camisa Verde e Branco. Eu Era cheguei no muito Camisa bacana. Verde e Branco, porque meu pai trabalhou nas usinas de asfalto que era em frente, assim, tinha as usinas de asfalto da prefeitura. É isso Meu mesmo. pai trabalhava ali. Então, de vez em quando eu ia no Camisa ali. Né? Toquei muito ali, bicho. É. E dali Da saiu Pavona outros ali. grupos que me viram Ah, tocar e eu comecei a tocar em outros grupos por causa disso. Foi Vitrine, né? O primeiro grupo Nova Esperança, que eu tocava lá com os caras, que hoje o Nilson é o chefe Nilson, da melhor qualidade, o Negrão trabalha só. O Negrão é top, velho. Na cozinha o Negrão falou, mano. É. E continua de bater, ainda que eu vi alguns negócios Ele é dele. baterista, É batera. chefe de cozinha? E chefe de Ah, cozinha. cara, é verdade. Porra! Dá um tempero isso aí. Dá um Mas tempero bom. aí você fazia tipo freelance pra todos esses Que os grupos. caras, inclusive, chamam a bateria de cozinha, né? Cozinha. É, Então, Nilson tá Olha lá, certinho. você tá no lugar Tá no lugar certo. certo, É, tá no Nilson. lugar certo, é. Tá certíssimo. Você é na cozinha. Não é isso? Perfeito. É isso, É a exatamente. cozinha. Perfeito. Aí dali eu comecei a tocar com outros grupos. Me lembro que começou aí estourou a Rádio Samba, né? Que é do Moisés da Rocha. E o samba pede passagem, né? Seu pé de passagem, né? E o samba veio mesmo. Aí o samba começou a caminhar de modo
Muito legal. Década de 90? Isso, aí começamos a falar da década de 90. Começa o samba a entrar em todas as esferas sociais, inclusive, né? Todo mundo começa a curtir samba. Então o samba fica top. Uhum. O samba fica top, começa a ser meio que elitizado também. Então aí a questão de grana começa a ficar boa também, né? Sim, sim. E eu me lembro que na época tinham poucos bateras de samba, né? Aí eu me lembro que o Moisés da Rocha... aí em Santana ainda, vou chegar até o Moisés. Aí em Santana mesmo, eu comecei a trabalhar lá, tinha um cara lá chamado Ricardo Sete Cordas. Mano, um cara enfesado pra tocar violão de 7 cordas, cara. Puta, é impressionante ele tocando violão de 7 cordas, cara. Ele brincava com aquele violão. Tanto que ele passou muitos anos saindo na Gaviões da Fiel. Era ele violão de 7 cordas lá. Aí ele falou, meu, tô com uma banda, eu quero você de batera. Eu falei, pô, legal. Tocava em Santana também. Tá. Aí fui pra essa banda aí, chamava Banda Magia. Magia. Banda Não é Magia. estranho esse nome, não. Essa banda, quando eu comecei, quando eu entrei nela, ainda não tinha saído o samba, o Moisés da Rocha estava caminhando. E essa banda já tocava, né? Era a melhor banda que tinha em Santana, porque era embaçada. Cascurica de... Nível. nível já era... O cara das 7 cordas ali. Não, meu, já arregaçava. brincadeira. Aí tinha o Cascurica que tocava, Cascurica o nome dele, o negão. Ele tocava o cavaquinho, afinação de bandolim, cara. Era Nossa. era um samba totalmente diferenciado, cara. E aí Sim, tinha hein? surdo, pandeiro, batera, violão de 7 e Aí- cavaco. Aí foi lá pra estar. Não tinha nem Foi contrabaixo, outro nível. viu? Não era contrabaixo, não. Não tinha isso. Mas o surdo muito bem tocado, muito bem Imagino que colocado. ele fazia na 7 cordas um baixo muito louco ali, hein? Meu, Compensava quando ali, ele hein? passava para as cordas de cima. Isso. Nossa senhora, muito bacana. E aí ele ficou muito famoso, o Ricardo. Tanto que era ele era o estandarte da banda, não era a Banda Magia, do Ricardo Sete Cordas. Mas era do Ricardo. Do Ricardo Sete Cordas, era ele que era o artista. Muito destaque. Quando a pessoa era muito talentosa, assim Muito mesmo. bacana isso. E aí, o Moisés fez a banda o Samba Pé de Passagem, que pegou a Banda Magia que colocou lá. Foi lá que comecei a tocar com os grandes artistas. Né? A partir dali, o que o Moisés fazia? Ele falava o seguinte, pegava os caras do Rio de Janeiro, encarecia vir com a banda. Pegava só os caras, Banda Magia, acompanha. Uhum. Então acompanhei. Ah, Todo mundo. Diogo Nogueira. que engatou ali. A gente Interessante, A gente tocou com Alcione, sabe? Olha só. A gente tocou com como é que chamava? O Jorge Aragão. O A gente tratamento... tocou com todos Eliana do de Rio. Você chega a Leandro de Lima depois é uma outra história. Você chega músico assim, aí você vai tocar com esses caras grandão. Eles se tratam diferente, o tratamento é legal, como é que é? Ó, na minha época, o tratamento era muito bom. Era muito bom. Eu Não falo tem- na minha época, não tá, tem eu certo posso falar que na época ele trouxe... estrelismo, assim, com eu sou o cara tal. Você sente isso de algum Teve alguns que sim, teve que não. É, não precisa citar O que não, mas- acontece, mas tem isso, o né? que acontece, meu, É. a gente teve uma época que os músicos, como tinha poucos músicos realmente de nível que fazia o som do artista virar, então a gente, que nem a banda Magia, era assim, né, meu? Todo mundo falava, não, puxa, a Banda Magia, ninguém se despreocupava. Jovelina Pelé Negra, bicho, tocamos lá, mano. A que é vereadora aqui na nossa cidade hoje, a Alice Brandão. Alice Brandão. Tá. Entendeu? Era a Banda Magia que acompanhava. Tá. Porque já era referência. Porque era não, e outro, Moisés da Rocha falava assim, não, se preocupa que a Banda Magia Já tinha acompanha. nome. Todo mundo relaxava. Legal. Ó, a Banda Magia, beleza, só vou cantar. Então eu toquei com muitos desses artistas que me viram tocar também. Tá. Mas vocês chegavam de boa com vocês, tal. Era o tranquilo, tratamento porque a gente legal. era... Pelo contrário, o Ricardo que era estressado. O Ricardo dava o horário dele e descia do palco. Acabou. Não, é o horário dele. Até porque a gente tinha outros compromissos, né? É lógico que vocês estavam na correria. A gente tinha outros compromissos. Sim, Tocava sim. com o Reinaldo, Príncipe do Pagode, tocava com todo mundo. Reinaldo. Então a gente tinha muito compromisso. Não, a Banda Magia era Aí requisitada você pra entrou no caramba. circuito, foi pro mainstream ali. Sim, do samba. uma outra situação. Aí, dali, eu comecei a tocar com outros grupos, né? Ricardo Sete Cordas, tudo, a gente começou a tocar. Ele começou a ser chamado para fazer outras coisas também. E foi a época que ele se engajou muito lá pro lado da Gaviões e tal. Então ele tinha outras coisas. Continuávamos ainda em Santana, mas fazendo muitas coisas Tá. pontuais aí em outros lugares. Isso né? lembra de São Paulo ou você saía fora também? Ainda estamos falando de São Paulo. São Paulo. De domingo era o samba pé de passagem. Tá. Uhum.
Não tinha jeito. Ele fazia as carreatas dele lá. Carreata não, Tá. o Samba Pé de Passagem, o show do Samba Pé de Passagem. E aí, todo mundo ia pra lá. E a gente passava o dia tocando, né? Era a única banda que tinha. Então a gente tocava ali, passava o dia tocando com todo mundo. De sábado, a gente fazia em Santana, fazia 2 entradas em Santana no começo, Nossa. vazava e ia tocar com o Reinaldo, ou com o Royce do Cavaco também. A gente tocou muitas vezes com o Royce. Eu toco com o Royce na banda Magia, depois toco com o Royce de novo na banda Nova Manhã, que também era um outro grupo que eu entrei, depois vocês vão saber o nome. A banda tinha um produtor Não, musical? naquela época Pra não se vocês falava não tinha isso. Não Quem tinha. fazia o intermédio? Então, Era você? o cantor falava assim, pô, precisa de um batera. Ah, quem conhece? Trazia o batera e colocava lá. Ah, tá. Era menos burocrático. Ah, muito menos, muito menos. Então aí, ficava de sábado, de sexta e sábado começou a fazer isso, né, com o Ricardo, e de domingo só Pé de Passagem. Fizemos muito tempo isso, tocando, fazendo acompanhando. Quando ele se enganjou para esse lado da escola de samba, as pessoas começaram a me chamar também para tocar em outros lugares. Aí eu comecei a também me distanciar, acabou. Como acontece em todo lugar, a gente começou cada um para um lado, que viu uma necessidade maior de poder também. Todo mundo dependendo diretamente disso, né? Sim, sim, sim. E dependendo diretamente disso, né? Que eu tinha decidido na minha vida que seria isso. A função de digitador acabou? Então, acabou essa função. Você exonerou? Dentro dessa função, eu consegui um outro lugar que era muito bacana, que eu tinha uma tranquilidade em termos de horário. Que bom. Ficou mais Entrei na flexível. Eletropaulo. Entrei na Eletropaulo. Na Eletropaulo era muito legal, porque o superintendente gostava de samba. Pronto. Então, Mas aí, aqui na Eletropaulo. eu Ditador. Ditador mesmo. trabalhava no CPD da Eletropaulo. Ah, Né? tá. Aí, pô, viajei pra Cuba, bicho. Caramba, esse dá outro podcast, pelo amor de Deus. Ô, Tem que ser dois, não, gente. não, Pelo amor, dois. não dá um só. Eu viajei pra Cuba, mano. Aí, mano, eu sei que nessa Vixe, daí eu comecei a conciliar a questão da Eletropaulo junto com a música e tava dando certo, porque lá eu fazia 6 horas. Como eu fazia assim, eu vou ter que tocar cedo. Eu entrava às 6 horas da manhã. Eu vou tocar à noite. Eu entrava meio-dia, porque eu dormia. Ah, tá. Você tinha uma flexibilidade do horário. Por ali, causa viu? do superintendente Porque que você- gostava do samba. Tem isso. Ele gostava muito. Não é? Não vou estragar o rapaz, deixa ele É, escolher o horário. Mas sabe o que acontece? Toda vez que a Eletropaulo fazia as programações de coletar roupa pro frio, quem tava lá? Eu. Tá. Ia lá, trazia os músicos, o Ricardo Fazia Sete o Cordas, lançamento e tal. trazia os caras Ah, mesmo. você Uma fazia- programação ali e tal. Exatamente, e tudo, o ó, social do negócio. e tudo Vasco, entendeu? Trazia os caras, falava, não, pô, Negrão e tal. Todas as festas internas que tinha, precisa do... Calma aí, relaxa. Então, o surpreendeu falou assim, não, pode chamar o Nildo. Mas não, faz aí, põe no lugar dele. Tem que resolver aqui. Então eu tinha Esse lado. como fazer mediação. essa mediação e dava para mim fazer. Então eu cheguei a viajar, aí depois dessa época, junto com o Samba Pé de Passagem, eu saio de lá e entro no outro grupo que eu te falei, que é o grupo que começa a trabalhar com o Royce do Cavaco. Chama-se Grupo Casa Nossa. Né? Eu entrei no Grupo Casa Nossa, o Grupo Casa Nossa virou banda do Royce do Cavaco. Então a gente tocava no Canoa Quebrada, né, Ruth? A Ruth conhece muito bem o Canoa Quebrada. Tocava lá até às 11. Ruth tocava também? A Ruth era Empresária. acompanhante. Empresária. Ela sempre estava junto com a gente. Saí da banda Nova Magia, entro no Casa Nossa. Uma pergunta de leigo. Pergunta lá. Qual a diferença, assim, você tem um cara ali que você tem a banda Magia, que você tocava para vários artistas famosos. Financeiramente, qual a diferença de você sair de uma banda que presta serviço ali pro Royce do Cavaco e entrar na banda dele? Tem um financeiro, tem um financeiro. Como que... Vamos lembrar lá. O que é o que bom, acontece? o que é ruim nisso? O que acontece? Eu trabalhava com... Porque você tem uma Samba Pé de exclusividade, Passagem. né? Exato. Aí você tem uma exclusividade com ele. Eu trabalhava no... De leigo. Eu trabalhava lá na banda Magia. Tá. Lembra que eu falei? A banda Magia eu trabalhava o dia inteiro. Tá. É que você fazia, né? E era um cachê Você só. ia aqui, Era um você ia cachê ali, você ia só. lá. O dia todo era um É, cachê meu, só. era aí, Aí, tá a questão. Tá. Era um cachê entendi. só. Eu não Aí, entendi.
Pô, final de semana a gente trabalhava. A gente fazia várias coisas. Mas quem era o comandante era o Ricardo. A gente tinha lá uma paga. Ah, certo? então ele tinha que fazer a diária, tipo uma diária. Então, Você não pode, mas que você vai Exatamente. tocar, você tem aquela diária. exatamente. Tá, Então, entendi. quando eu entro no Casa Nossa, o Marcelo, que é o cavaquinista, e o dono do Casa Nossa, falaram, então, é o seguinte, aqui nós vamos tocar. Aqui é uma paga e aqui é outra. Ah, tá. Aí compensa. Tá. Aí eu falei, bom, então é por aqui que eu vou. Entendeu? Aí comecei, entrei lá no Casa Nossa e depois da meia-noite a gente virava a banda Nova Manhã, que era a banda do Royce Cavaco. Então a gente saía para tocar, essa época a Ruth já estava me acompanhando, a gente já saía para tocar, voltava, ainda fazia a última entrada do Canoa Quebrada. que Você era sendo, às na 4 da banda, manhã. você sendo exclusivo da banda do Rocha do Cavalo, não impede de você estar tocando Se eu freelance. tiver tempo Se para tiver isso, tempo, né? Se você tiver tempo, não tem problema. você nenhum. estando com ele só, não impede isso, não tem Não. nenhum contrato que Cumprindo fala, os não, compromissos, você né? não pode... Não pode, o horário Furar. dele. Não pode Só no furar o horário dele você tem que cumprir. Cavalar horário. Muitas vezes eu tinha festas que aconteciam das 4 até as 6, Que eu você ia não poderia tocar. ir. Aí depois, às 8 horas, estava lá no Canoa Quebrada para tocar com Nossa, o grupo. intensivo, né? A vida o grupo noturna Casa mesmo. Então Nossa. você não era totalmente exclusivo, se você Não. quer fazer freelances... A exclusividade, na realidade, é o tanto É- de é o trabalho horário que te dá. dele. Mas É é o o tanto de horário trabalho. dele. Mas você me convida, se você dá bastante horário de trabalho para mim, por que eu vou furar com você? Se você está me dando Ah, tá. bastante... Não, é que eu pensei E o assim, que cachê você... compensa ali, Que você sim, tinha né? um contrato É. com ele, então você não poderia tocar em nenhum outro lugar. Não, não tem não, isso. não. Ah, tá. E aí, toquei com o Casa Nossa, numa dessas tocadas com o Casa Nossa, pra gente andar, porque senão ia dar 5 horas de podcast aí. Mas Não. vamos lá. Cara, Eu tenho 1h30. cara, Maravilhoso. nem parece que é foi, que eu né? falo, a gente Nem começa a parece. conversar e vai, velho. A gente vai. Então vai ter que ter outro podcast. Mas É, vamos lá, vai ter vou que- tentar, vamos ter jeito, vou tentar andar rápido pra chegar no ano 2022. Uma hora Vai eles lá. param a gente aqui, ó, Fabinho. Não Aí, falaram meu. nada, vambora. Chegando lá no É assim. Canoa Quebrada, tocando com Nossa, caiu chapa. tocando no Casa Nossa, era um grupo do Arrude. O telefone tocou, tá, galera? Tem que atender Ah, aqui. aqui é assim, pode entrar no meio, não tem isso. Sem problema. Aí, tocando com o grupo Casa Nossa, no Canoa Quebrada. O Canoa Quebrada era um palco que era quase um corredor, né? E o pessoal que ia tocar depois ficava ali. Tinha que subir uma escada para chegar no palco, mas Ah. ficava ali na casinha. Saía da rua, entrava na casinha e ficava ali. Quem tava lá dentro? Helena de Lima. E eu tô lá tocando com Casa Nossa e tal. É. Padeci, ela falou assim, você é meu batera. Porra. Nossa, Sério? Sério. Aí eu falei, caramba, ela falou assim, e aí? Eu falei, puta, dei pros caras, os caras ficaram mas chateados. quando a saia justa ali, né? É, Eliana de Você tá Lima na saia justa, estourando, né? tá? Mas a Eliana de Lima estourando com o Estourando, tererê, e agora? velho. É o tererê. Eu falei, pô, mano, tal. Eu falei, rapaziada, pô, leva a mal, mano. Mas eu vou cair aqui. Mas você sente que eles ficam... Todo mundo fica, né? já vai meu? sair, sabe? Eu me ponho no lugar dos caras e falo, cara, É. eu tô com batera ali, tudo ensaiado. Aí eu vou ter que sair e tal. É. Bom, aí saí e fui pra Eliana de Lima. Hum. Entrei na Eliana de Lima, fiquei ainda na Eletropaulo, tá? Tá. Tudo isso que eu tô contando pra Tudo vocês. isso é Paralelo. São Paulo. Estão Não, na não, Eletropaulo. não é nenhum E o chefe Não, não, beleza. não. E o chefe Tô junto, beleza. tô junto. É. Aí, pá, comecei a tocar a Helena de Lima estourada no território nacional, no território aqui em São Paulo, falando de São Paulo. O Royce também fazia coisas no Rio de Janeiro, que o Royce, a gente tem que lembrar que ele veio do Rio. Em São Paulo ele não era sucesso. Uhum. Ele era no Rio. Mas É, o mais Royce, conhecido lá. então, mas o Royce que fazia, ele fazia assim, ele saía daqui na sexta-feira e ficava no final de semana no Rio de Janeiro. Então pra mim tava tranquilo. E ele já tinha outra Não galera que atrapalhava tocava a com ele lá. Eletropaulo. É. Então eu falei, não, tá beleza, tô trabalhando aqui de sexta-feira, faltávamos no bar para ir viajar, né? Aí colocava um outro grupo lá para tocar no Canoa Quebrada e íamos trabalhar com o Royce. Então pra mim era legal, que era paga. A gente fazia 3, 4 shows no final de semana. Pra mim tava lindo, lindo, lindo. Pensinho. Então, tava tudo tranquilo. Quando eu fui sair da Banda Nova Manhã, eu tive que pensar. Eu falei, caramba. Aí eu me lembro que o cara falou, mano, é 7 shows pro final de semana. Eu falei, cara, não tem mais o que falar, né? Eliana de Lima. É. Não tinha mais. Era 7 shows no final de semana. Caralho, mano. A agenda lotada. Absurdo, bicho. Absurdo, né? Absurdo, cara. Aí eu me lembro que tava na Eletropaulo, aí todo mundo, né? Aí eu falando pro meu amigo, né, bicho?
o superintendente, E aí? falava, Dona Helena de Lima. Porra, nega, ele falava pro meu amigo aqui, ó. Lá comigo, Agora de- pronto, virou minha. Tá com a Helena de Lima. Aí, quando ele fazia as festas dele, eu ia lá e falava que não, trabalha com a Helena de Lima. Já, Vamos barato né? essas coisas. Já fazia o marketing pessoal, né, dele. É da hora. E aí eu consegui manter esse trampo. Tá. A Helena de Lima começou a viajar para tudo quanto é lado. E aí, quando deu uma baixada, teve uma época lá que deu uma baixada, assim, não é que tem uma baixada, estava no começo, né? Então ela estava indo, ela ainda saía na Leandro de Itaquera, ela tinha os compromissos, né? E quando chegava o carnaval, essa época, ficava muito difícil as coisas, né? Aí eu me lembro que teve uma viagem para Cuba, porque a gente estava saindo do samba, mas ainda naquela época ainda tinha uma ascensão da lambada ainda, né, bicho? Lambada. Tinha uma ascensão da lambada ainda, né? O samba tava ali, Vinha pá, do norte. mas a lambada tava muito bem colocada. E eu tocando uma vez, dentro disso aí, eu fui fazer era uma canja que eu tava fazendo em Santana, eu já tinha saído de Santana. Eu tava fazendo uma canja lá, né? E os caras começaram a tocar lambada, eu fiz a parada do Olodum sozinho na bateria. Parecia um povo, né, bicho, tocando. Aí, os caras ficaram, pô, bicho, não, tal. Lambadinho. Segunda-feira, no meu escritório. Ele deixou o cartão, deu pra mim, deu pro Valtinho. Conhece o grupo Ponto de Encontro? Já ouvi Vou falar, falar então. mas- Era o grupo Ponto de Encontro, Valtinho, vocalista, colocou o cartão na mão do alemão, que toca violão, que hoje é um puta de um compositor lá no bairro do Limão. E aí falou, mano, e o Bola, baixista. Bola muito engraçado. E aí, 4 pessoas. Mano, é o seguinte. Quase eu perdi o trampo, inclusive, por causa disso aí. E ele falou assim, mano, eu preciso de um quarteto desse para representar o Brasil em Cuba. Olha, você tá brincando. Ele falou, não, eu preciso de um quarteto desse aí. Representar o Brasil, O Brasil. que é a lambada, uma parada que você tava, tipo, Exatamente. entrando. Vambora. Mas a gente ia tocar a lambada assim, mas num modo mais brasileiro. É. Aham. Mas ele falou, ó, isso que você fez na bateria, Tá pra bom. mim tá tudo certo. Eu quero um quarteto, não posso levar. Né? Ele falou, podia levar o Lodum, mas não quero isso. Entendeu? Podia levar os grupos todos, mas não dá, não é, eu quero um quarteto. E aí, foi o quarteto. Aí segunda-feira, saí do trampo, que era ali, o escritório dele, era ali do lado do MAP. Ah, MAP. Venha correndo, MAP. Minha faculdade Chegou foi a hora, MAP. minha faculdade foi É a ali atrás, liquidação. cara. É quente, é quente. Eu já ouvi falar do MAP. Aí, eu saí do trampo e falei, meu, esse cara aí, eu sei não, tal. Aí foi chegamos, se encontramos ali na Barão Itapetininga, vamos pra lá, né, meu? É, então, não, fomos no escritório do cara. Chegamos Pra lá, ver qual é, né? o cara falou, é o seguinte, ó, Cuba é frio, tá, gente? Cuba é frio. Eu só É quente, aliás. Cuba É é quente, quente. é quente. É muito quente. Aqui a gente tava com 12 graus. 12, tava frio. Aí ele falou, então é o seguinte, mano, vocês vão sair agora e vão fazer compra. Mas assim já? Miguel. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer compra. Eu falei, tá, mas aí como é que é isso aí? Ele falou, tá, vamos lá. Ó, seguinte, vai ser pra ficar um mês. Um mês? Um mês. Um mês. Eu falei, pô, então um mês. Aí eu falei, trampo. Você era casado? Comecei a computar, ainda não. Ainda não, velho. Mas já tava meio... Tá, mas Tava meio tranquilo, enrolado. tá tava enrolado. casado, Ele e ela tá- estavam enrolados já. É. Aí, falei, caramba, bicho. Ele falou, mas é um mês. Pagamento em dólar. Aí o olho. Opa! Dinheiro! Aí eu falei, caramba. Falei, não, tá, mas aí qual a situação? Ele falou o seguinte, vocês vão lá para representar, é uma feira anual que tem em Cuba. Não sei se ainda tem, mas é uma feira tipo a Fenite. Tá. Só que lá é uma feira de comida, que hoje tem aqui, né? Mas era gastronômico. Ah, era gastronômico. Ia ser Cada stand um do ia fazer a parte Brasil. musical. Então, mas o que acontecia? É como se fosse tendas. Tá, e tem stand do Brasil lá. Stands. E a gente tava na representar porta. com a música. Na porta do Exatamente, Brasil. fazendo um samba que não era samba. Os caras Era uma- exigiu que a gente cantasse bossa nova. Bossa Nova. Bossa tá. nova, mas fomos numa formação de samba. Foi que foi, né? Tá. Fomos numa formação de samba. E Aí- nada vai representar do vai representar, samba, né? Uhum. Aí chegamos lá, ficamos lá esse tempo todo, mas à noite a gente tinha a oportunidade de sair para fazer as coisas. Bom, aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para sair daqui? Fui lá falar com o superintendente. Falei, a parada é essa daqui, eu preciso ficar um mês fora. É mesmo, né? Você tinha que prestar conta. Aí ele falou assim, um mês? Você já tirou suas férias? Eu falei, Já. já. Aí ele falou, tá, vamos pensar, vai trabalhar. Posso falar com você? Mas eu tenho que dar a resposta semana que vem. Ele falou, vai trabalhar, com calma.
Aí fica a cabeça girando, né, meu? É, Pá. puta. Cheguei na Eliana, eu falei, Eliana, seguinte, tô com uma parada assim, assim, assim. Eu falei, esse momento agora também eu vou fazer outras coisas e tal. Que Falei, bom, tá, ela tá. deu um, De boa. um passe verde pra você. Aí, meu, cheguei no dia seguinte, o superintendente falou, ó, seguinte, Negrão, você vai ter que virar os 600 aqui. Ou seja, o único jeito de você fazer, você vai ter que pegar esse daqui 1 mês e meio, transformar em horário, em hora aqui pra dentro. Hora extra. Tá, você vai fazer tipo um banco de horas. Dobra. Você Um vai banco de acumular, horas. você vai acumular um banco de Aí, horas mano, e velho, vai só um poder mês. sair. Eu entrava lá e às vezes só via o dia, ou só via a noite. Fui girando, girando. Girando, até conseguir fazer esse mês. E fui viajar pra Cuba, Mas né? deu, né? Caralho, Vai não vendo não, né? O cara, Mas o cara achou a achou solução, né? Achou uma solução. Fiquei um mês lá, foi bem bacana. E aí? Conheceu a Conheci galera, o gostou. Fidel. Fidel? Conheceu o Fidel? Conheci. Cara, e como foi assim? Sim. Cuba, você achou? Cara, Como foi? Primeira coisa, Cuba era tudo separado, né, meu? Tanto que a gente saiu de viagem, a primeira coisa que ela falou, ó, vou dar um toque, não quero saber da vida de ninguém, não me interessa. Droga, não use. Se você usar droga, vai voltar lascado. o avião inteiro. É regra, né, cara? É o avião inteiro que volta. Uhum. A delegação toda. Volta tudo. Ele falou, então, Foi não comunista, né, meu? pode. Sem Nem ramelar isso, aqui. nem aquilo, nem nada. Ele falou, tem que falar pra vocês que eu não deveria nem falar. Eu não posso falar pra todo mundo do avião, mas pra vocês eu vou ter que falar. Vocês vão ter um sombras aí vocês. Sombra. Que vai foi me comunista. relatar tudo o que vocês fizerem. Tá Tudo. certo. Tudo. Então não escorrega. Se escorregar, volta todo mundo. Não quero saber quem faz. Cada um tem o Beleza. seu problema aí. Mas não quero lá, não vai dar. Outra coisa. Ficar no hotel. Vocês podem sair? Pode. Mas só pode sair com alguém. Não pode sair sozinho nunca. Outra coisa. Outra coisa, gente. Lá tem o espaço que é para os visitantes, o espaço que são os trabalhadores, as pessoas, gente comum de Cuba. Vocês não podem sair desse espaço. Isso é. Que Não é pode grande, visitar né? as regiões. Isso é grande. Acho que é um bairro, quase, é um bairro. Você não Porque pode... você pode andar. Tem ali o limite. É tipo Coreia do Norte, né? Aquela região que você pode ver e acabou. Exatamente, pronto. É isso. Tem o limite. Sim. As- Pra não ter contato entre O pessoas. Fidel lá, você vai e ver- não, e não falar pra fora o que acontece. Isso. Se você vê alguma É. coisa. Então você não pode pode. contar pra fora. Então você tem um Aí espaço ele- limitado. Já foi avisado, né? Exatamente. Aí eu me lembro muito bem, bicho, que a gente tava no hotel lá. E segundo dia de hotel, chegou os caras lá, os bigodão lá, mano. Pegou a câmera do cara lá e jogou no chão. Ah, não acredito, meu. Caramba, Os caras velho. destruíram a câmera. Pisou. É. Aí o cara chegou e falou, ó, são os caras que trabalham na Playboy. Vieram aqui porque é muito bonito, pra cá vieram tirar foto de mulher pelada aqui. O cara avisou, não pode. Não era pra A fazer praia é isso. bonita, assim, 3 curvas, não pode. Passou isso. Playboy, Mais mano. 3 dias. Os caras bigodão chegam. Os caras chegaram e falei. Os caras sabendo, né, velho? Os caras bigodão. Os Bigodão. Caras, bigodão, que é tudo igual ao Fidel. Igual o Fidel, tudo mano. igual. Mas o país comunista é isso, né? Você tem que dar igual ao seu comandante. Vai ser igual mesmo, se você olhar, você passa. Quem que é o Fidel, quem não é? Você não vai saber nunca. você Isso vai é ter que- estratégico, viu? É estratégico, é estratégico. Exatamente. É estratégico. Aí, 3 dias se passaram, estamos lá, bicho. Entra o cara de novo. Os guardas entraram de novo. Pegaram a máquina do cara, tiraram, que era O cara tava com Era vocês. isso. Tava Tá. com a gente. O cara ramelando. Aí o cara Ramelou. pegou A o fita. filme, Queimou tudo. puxou. Aí o cara falou, ó, vocês têm uma ideia do que está acontecendo. Então não adianta. Não saiam fora. Se tiver aqui em algum lugar, vai ter que ir com gente. Vai ter que Não tem vir com jeito. acompanhante. Mas queria visitar os hotéis internacionais, Conhecer, pra ver, vai. conhecer, né, que era muito legal. E da canja também, que era muito legal, que virava dólar. Você dá a canja, ninguém vai lá e pum. Toma. Entendeu? Então a gente ia nos lugares para dar canja. Eu lembro que teve um dia que a gente estava lá tomando morrito, né? Que é a bebida legal lá de Cuba. Inclusive na hora que eu cheguei eu passei mal. Mas... Primeira, Essa foi a história. depois vai. E aí estamos lá, né, bicho? Tal. É. Aí chegamos lá no hotel, ficamos conversando, trocando ideia lá fora, mó cota e tal. Aí no outro dia, ele chegou e falou, ó, vocês não fizeram nada errado, mas eu só vou falar pra vocês o que vocês fizeram ontem. Vixe. Cara, Pessoal de tal, lugar, fora e tal, roupa tal, sapato tal,
Tava tudo É, você vê que vocês estão, né? Então, Cuba é um lugar legal. Mas é uma coisa comunista. Bem vigiado. Muito Na bem. questão É, dos uma estrangeiros. coisa Para a gente conseguir entrar no evento que nós fomos convidados, né? Porque causou muita... você imagina, né, bicho? Num país desse, as meninas dançando e a saia levantando. Lógico que elas não estavam de calcinha, elas estavam de Tá. biquíni de praia. É, mas... Mas você imagina. É. Isso aí era um... Despertou, Então, né? foi muito, Interesse foi da muito, molecada. foi muito legal isso. A gente chegava nos hotéis, a gente era bem recebido. Ô, brasileiro, então. Era muito A bacana. apresentação em si foi legal. As nossas apresentações foram 3 apresentações, fora o que a gente fazia no dia a dia, Tá. lá dentro da tenda de comida, Tá, mas que foi era comida bacana. natural. Comida brasileira, né? Comida brasileira. Feijoada, parceiro. Feijoada. Feijoada. Eles gostaram da... Nossa, ficava tudo vermelhão, mas era legal. Por causa da pimenta, Ah, né? da pimenta. É, Da pimenta, ninguém não sabia nada da Tem alguns pimenta. países que usam pimenta, beleza, mas Exatamente. México, pimenta... E aí, mano, Ele- uma coisa bem que ficou marcante lá, é que a pinga lá tem uma outra conotação lá em Cuba. Ah, é? Pinga é pinto. Opa, parou. É. Eu não vou E a gente tomar falando na de pinga? pinga, passava leva assim, pinga. Parou, hein? E aí, e a gente não sabia. Ficou estranho, né? A gente não Os caras sabia. estão falando palavrão, hein, meu? Aí, mano, o neguinho demorava pra entrar, entrava assim, olhando e tal. Mas nós estávamos de comer a comida, né? Aí tinha gente que falava, né? A língua deles lá. Falava, não, prova aí. Você quer uma pinga? É. Cara, o que é isso, cara? Aí, Cara, provou. tá me tirando? Aí provava. Simples assim, né? Tão Era assim simples. mesmo. Esse cara chegou E aí? aí, quer que eu prove a pinga do cara, meu? E aí? Aí os caras faziam lá caipirinha, né? Que dava uma outra cara tal. Não chegava. Então tomava caipirinha ali. Certo. Foi muito legal, foi bacana. Então a gente teve um dia lá, que era o dia de todo mundo andar junto, né? Uhum. Foi muito legal, a confraternização final. Tá, aí tava os Dia. pessoal das outras barracas Todo também. mundo, aí todo mundo, cada um, né? Tinha tipo assim, Interagiu América com Eu as comia, Latina comia toda. comida de um, comia comida de Tinha outro. América, tinha Itália, Argentina, tinha Uruguaio, tal. tudo. Bacana. Se fartaram. Foi muito bacana, as fotos nossas, perdemos nessas fotos, Ah. eu apareci de sombreiro lá, no meio dos caras lá. E... Aí foi muito bacana que a chegada no hotel, todo mundo tinha bebidas de todos os países. Então Tá, tava legal. todo mundo Bem legal. alteradão. Bem Johnson. Chegamos lá no saguão do hotel, bicho, a gente tá fazendo um samba lá. E começamos, nós maloqueiros gostam de fazer um samba. Não tem nada. Vamos fazer um samba no saguão. Aí todo mundo lá, os gringos tudo chegando e tal. Começamos a cantar uma música que a gente não sabia, mas essa música, o mundo canta. Caminhoneiro do Roberto Carlos. Do Roberto O Carlos. mundo, cara. Cara, o mundo Olha canta só. essa música, bicho. Foi uma confraternização cultural Lindo, hein? tão legal, porque não precisou Não teve de saber ensaio. falar brasileiro ou não. Cada um cantou na sua língua, bicho. Caramba. Foi coisa maravilhosa, coisa que se a gente tivesse um Beleza. registro de uma câmera dessa aí, Uhum. ia ficar para prosperidade. E conhecer Fidel, como que foi? Então, fomos num evento É. que ele ia participar, mas você imagina, a gente brasileiro, até a gente conseguir entrar, a gente foi xingado. Ah, tá, não era a feira que vocês estavam, vocês Não, vocês era foram... um evento de Cuba. Tá. Foi xingado. Meu, porque a gente falou, não, fomos convidados, brasileiro, esperar, Vixe. fomos, meu, a gente Foi tratando com hostilidade. teve que ligar pro cara que fez tudo isso, que ele não estava lá, ele teve que sair de lá, Caramba. ele teve que, acho que, telefonar ou falar com alguém lá, teve que ir lá presente, pra gente ser colocado dentro da festa. Nossa. E mesmo assim ficou um bigode aqui, outro bigode aqui. Viu, É, que eles parceiro? ficam, né? Uhum. A gente aqui numa mesa aqui tinha um bigode aqui, outro aqui, velho. Cara, vocês Ninguém são tinha confortáveis, bigode, mas né, nós cara? tínhamos. Imagina, cara. Nós tínhamos 2 bigodes. nós É que os tínhamos. outros eram cubanos, né? É, É. exatamente. É. Daí, Tem bicho, a benção do Fidel lá. tem. Vocês entram? Aí era uma festa, era uma confraternização de músicos, né, bicho? Que estavam lá. Meu, a Isso banda- podia era uma ser banda. terrorista, tentar matar Fidel. Exatamente. Tem É. tudo, né? Porque Fidel... Uma parada. Aí era uma tudo- apresentação pra ele de um cantor que tocava salsa, que cantava salsa lá. Puta, bicho. Salsa é bacana. Não, meu, pelo amor de Você Deus, gosta? eu vi aquilo lá Ah, e eu mas não chorei. É lindo. Eu chorei, É mano. bonito, né? Eu chorei. Porque a salsa é... Bem Pô, temperado, 11 eu acho neguinhos louca. 11 neguinho no palco tocando, metaleira, meu, pelo Lindo, amor de salsa, Deus, salsa é da cara, hora. arrepia até de falar. E era justamente pro Fidel, por isso convidaram a gente, que era um grupo de musical do Brasil que estava lá, a gente foi lá para ver o grupo lá. E foi legal, conversei, né, com o Batera lá, a gente trocou uma ideia, aí o Batera falando do samba, né, bicho, e tal, e tudo que eles fazem lá, já pega papel, já quer escrever já
a clave de música, já quer escrever clave de matéria. É legal, Pô, né? bicho, a gente não faz muito isso aqui não, né? Não, mas é É, os legal, caras, né? eles são Você vê muito- o interesse deles, são é muito legal. cultos, né? Alguém tá interessado num trabalho do seu, né? Tem uma coisa em Cuba. Hum. Você quer ser baterista? Os caras lá, pelo menos lá, era assim ainda. Você vai receber por isso. Você é casado, mas sua família, o Fidel vai segurar lá. É um país Você Interessante. vai dar. é comum, Quando né? A todos, né? você Comunista. começar a ganhar, Uhum. parte dessa grana você vai ter que dispensar para ele. 40%, se não me engano. É, né? Mas vai ganhar. Mas a priori, por isso que lá tem os melhores, eu passei vergonha lá. Tem dentista. Sim. Por que eu falei que eu passei Dedicação vergonha? exclusiva. Porque eu falei que eu passei vergonha. Fomos comer, eu comi, beleza, tal. E o que a gente quer aqui depois de comer? Um palitinho, né? Aí eu tive que passar um carão, né? Eu falei, tem um palitinho aí? Não, palitinho não, escovar dente. Ô, louco. Os caras. Tome. Cara chato. Por isso, mas é por isso que lá são Não, os melhores Sim. médicos, odontologistas, são os caras. São né? uns... Aí eu saí de lá, então nessa época eu tava tocando lá, com tudo eu tinha os meus pratos viril, era viril o nome do meu prato. Viril? Ruim pra caramba. Não era Zildo já não, pô. Era ruim pra caramba. Era uma lata, parecia panela quando eu tava estudando lá na minha casa ainda. Cara, peguei os dólares, meu, fui lá na Neymar, que era instrumento lá, instrumento de bateria. Quero aquele prato, quero aquela lá. E aquele tempo o dólar era assim, ó. Lá em cima. E girando. Valorizando, né? Aí os caras, tá, mas é em dólar. Eu falei, eu quero, continuei a falar. Eu quero aquele prato, quero aquele pedestal, 3 pedestais e tal. Tiguinho esse negócio. Mas o cara falou a segunda vez. Eu falei, é em dólar. Eu falei, bicho, eu quero aquilo. Depois eu resolvo essa parada sua aí. Agora eu só quero que você me atenda. Aí peguei tudo e tal. Quanto que deu? Saquei dos dólares, mano. Colocou nas bags lá. Pá! Paguei tudo em dólar. A minha mãe na época falou assim, você é louco, moleque? Eu falei, vou gastar tudo. Comprei tudo em prato. Músico é assim Aquele- mesmo. Gasta. Mas no momento seguinte, o que acontece? Você vê, eu volto pro Brasil, e quando eu chego no Brasil, mano, todo mundo me convida pra tocar. Mas aí eu já tô falando do nível alto. Como é que eu ia tocar com prato É viril? verdade. Então. Você já tava pensando naquilo, né? Eu tava pensando Já naquilo. vinha Vou chegar com pensando. qualidade, né? E quando eu cheguei, já cheguei pra tocar. Nossa, já. e aí o som? Chegou grandão, Que né? lindo, hein? Outra coisa, né, meu? Vai Outra te- coisa. Aí afinadinho. comecei a tocar com o Reinaldo. Entrei no grupo. Como é que era o grupo do nome do Odair do Cavaco lá, Ruth? Só Pagode. Só pagode. Grupo Só Pagode. Era outro grupo também que acompanhava todo mundo. Mas era o melhor grupo de samba que tinha, velho. Todo mundo só queria tocar com os caras. Aí até o fundo falou assim, não tem. Antes do Ademir entrar, os caras participavam junto com eles lá. Antes do Ademir Batera entrar, eram os caras que faziam a cozinha lá. Aí, mano, comecei a tocar com Deus todo mundo. Foi daí que eu despontei pra música, como hoje estou aqui falando, já vou direto pra vida, senão a gente não para. Mas aí dali eu vim trilhando esse caminho até aqui. Teve uma época que eu comecei a tocar com 5, 6 grupos de uma vez. Nossa. Eu muito me lembro que passou o Bonde do Tigrão. Lembra do Bonde do Tigrão? Bonde do Tigrão. São as cachorras! Levou É o o funk. samba, levou tudo, velho. Levou não, né? Eu Levou pra tocava, grupo. eu tocava em 5, 4 grupos de uma vez, bicho. Chegava lá na festa do Pelé Problema, lá. Pelé, com quem você tá aí? Eu tocava com o Pé de Pelé Moleque, Problema. tocava com o Gamação, tocava com o Samba lá de Casa, tocava com todo mundo lá. Então eu montava a batera lá e falava, não, sai daí não. Só Fica aí. os copos d'água do lado e vamos fazer. E aí, como chega um lado social? Você começar a pensar no lado social. A idade tá diferente. rolando, né? A partir do momento que a E aí, idade como- tá rolando, Quando começa isso? a idade tá Pensar numa rolando, coisa social. nasce o primeiro filho. Nossos filhos. É. Nasce o primeiro filho. Nessa época eu já estava tocando, já tinha saído do Originais. Eu me lembro que uma época eu saí do samba e fui tocar música baiana lá em Pinheiros, no Hollywood Project. Toquei lá, depois fui, lembra quando saiu o Caldeirão do Hulk? Lembra? Uhum. Toquei lá no Caldeirão do Hulk só com bandas também de axé. Tá. Aí eu saio do axé e volto pro samba de novo. Quando eu volto pro samba, eu já volto tocando no Grupo Malícia. Malícia. Grupo Malícia, do Grupo Malícia, eu saio do Malícia, vou pro Grupo Sem Compromisso. Grupo Sem Compromisso, eu saio do Grupo Sem Compromisso e aí eu volto a tocar. Foi aí que eu comecei a montar, eu vou tocar samba rock lá
no Covil, de São Barroso. Você falou, saí do grupo, fui para outro, saí do grupo, fui para outro. Essas saídas tranquilas? Não. Toda a saída tranquila. É tranquila, A saída você do que quer Malícia. sair e tal? Não, a saída do Malícia. Ou tem... A saída do Malícia houve um problema sério aqui, lá na época, que o empresário em si queria trocar a banda. Ele queria trocar a banda, que tal trocar a banda? Exatamente. E o Ilcinho não queria. Aí criou um. Então eu falei, ô Ilcinho, eu vou sair, prefiro sair. Tá. Saí. Antes de... Isso. qualquer coisa. Mas o Grupo Sem Compromisso, ele já viu tocar, e o Maurão, que era o dono do Sem Compromisso, passava em casa e falava, meu, quero você no Sem Compromisso. Eu falei, cara, eu tô no Grupo Malícia. E o Grupo Malícia pagava a tabela da hora dos músicos, né, bicho? Era a tabela da hora dos músicos. E aí eu fiquei esse tempo lá. Quando deu esse impasse, eu saí e liguei pro Maurão. O Maurão falou, a semana que vem você já tá atacando. Eu falei, calma, Maurão. Ele falou, não, essa semana é mesmo. Porque o batera, que era do grupo, dava alguns problemas, porque não gostava de estudar. Chegou a ter aula comigo lá em casa, mas não conseguia pegar. E o Sem Compromisso já estava naquela pegada meio frenética, né, bicho? De fazer muito show. E ele tinha que ter um batera que segurasse isso. Aí, ele falou comigo, uma semana eu saí, na outra ele foi em casa, já me levou no ensaio da semana, já do Sem Compromisso, lá em Santo André, eu lembro bem disso. E ele falou, olha, você viu o nosso show, escuta as músicas aí e toca. Eu falei, Ó, confiança. tá. E aí fui pro Grupo Sem Compromisso, Ô, entrei mas, lá. eu vou fazer uma pergunta de leigo, gente. Como que Não, é isso? pergunta Tipo aí. assim, você tá num grupo, sai pro outro. Como funciona essa parte do pagamento de vocês? E aí, porque você tem normalmente, você tem um grupo, tem um vocalista lá que acaba se aparecendo mais, depois Sim. ele vai fazer carreira só. Mas como funciona? Você falou, não, um paga tal, outro paga tal. Você tem um salário dos músicos, você tem um salário Não. do grupo que tá tocando? A Como gente uma funciona paga, isso? né? Funciona como paga, né? Então a gente ganha. Não, você tá num grupo Malícia, você não tá numa banda que vai fazer show pra um cara, você tá num grupo. Exatamente. Que é o nome Então, Malícia, é o nome do grupo todo. O grupo chama Malícia, É. mas só são os 5 na frente. Atrás chama banda. Ah, tá. Ah, então, isso é bom pra quem quer ler Então, como eu entender o pessoal isso. da banda atrás tinha lá seu cachê. E o dinheiro do grupo era dividido entre eles 5. Ah, então o grupo não é todo mundo, é só os 5 da São os frente. cabeças do grupo. Ah, tá. Então o Malícia tinha isso daí e a gente tocava atrás. Ah, tá. O que aconteceu? Ah, tá vendo? Eu Durante, não imaginava isso. durante esse tempo aí, quando o Malícia teve esse problema, eu saí, mas caramba, eu falei, meu, não tenho nada para cobrar do Malícia. Saí do Malícia, porque não ia dar, não queria trabalhar o Ilcinho, que até hoje é meu amigo, meu parceiro, tá com trabalho aí também na rua. E fui pro Sem Compromisso, que já estava me chamando há muito tempo. Falei, acho que eu vou viver mais tranquilo lá. Cheguei lá, inteiro Sem Compromisso, fiquei lá 4 anos, né? 5 anos, né? 5 anos no Grupo Sem Compromisso. Quando eu saí de lá, eu gravei o primeiro disco, o disco ao vivo do Sem Compromisso, foi eu que gravei. E saindo do Sem Compromisso, começamos a viajar muito para Recife. Só que chegou uma época que, como todo lugar, né, começou a entrar o samba direto, que antes só tinha o Sem Compromisso em Recife. Era uma febre Sem Compromisso em Recife. Mano, o avião taxiano, assim, Já tinha a galera... lá em cima, Nossa. bandeira, Nossa. com o negócio aqui. Cara, Torcida recebia de assim, futebol, de Era. torcida esperando o time. Aí rolou, chegou uma época que vai entrando outros grupos, né? Que o Grupo Sem lógico. Compromisso sempre será, que eles falam lá em Recife, o Grupo Sem Compromisso é massa. Nunca vai perder um lugar. Não perde lugar, mas... Outros vai chegando outros outra galera, levam, né? E aí começou a ficar ruim e tal, a gente viajava muito, ficava muito tempo fora. Aí chegou uma época que a gente ia pra ficar uma semana lá pra fazer 3 shows, assim, né? Mas ficava de segunda a segunda. E eu tinha meus compromissos também, né? E aí começou a ficar meio complicado. Tava engessando. O samba já estava entrando naquele declínio, onde a coisa estava ficando complicada pro samba já, né? Lembra do grupo do Bonde do Tigrão? Sim. O funk É um funk que veio entrou. entrando nos anos 2000 Aí foi ali. complicando. A partir dali foi quando eu comecei a entrar na situação de ver que já aquilo ia ser complicado. Já tinha nascido meu primeiro filho, o Lucas. Ele tinha nascido, eu falei, vai complicar isso, eu vou ter que tomar outra decisão. Porque estava se formando também as panelinhas, né? Então, se você não estava numa panela, você não participava de gravação. Se não estava na panela, você também não tocava. Então, É tipo isso. estava meio
se complicando. Tava complicando. Eu nunca fui de panela, né, meu? Eu sempre, É. na verdade, eu trago as pessoas. Você foi de grupo, É, né? Não de panela. Exatamente. Então começou a ficar difícil, falei, quer saber, meu? Eu vou ter que tomar uma outra direção na vida. Foi quando eu tive assim, o pensamento de sair de um lugar. Eu morava em Arthur Alvim e pagava X. A mãe dela já vivia em Poá. Ah, E aí começamos a meio que, pô, Poá, meu, um aluguel mais tranquilo. Tranquilo. E aí eu pensei em outras coisas, que eu sempre penso em muitas coisas quando eu vou fazer uma coisa. Falei, pô, um lugar quase que ninguém me conhece. você vai Vou ver as chegar lá possibilidades, né? com o nome Aqui, nas ali. costas que eu tenho, da aula e tal, eu vou poder me ajeitar. Uhum. Né? E foi com esse intuito que a gente decidiu ir vir para Poá. E quando eu cheguei em Poá, ainda tocando numa lista, mas no Sem Compromisso, mas já bem menos e tal, eu comecei a pensar no terceiro setor. Né? Aí houve a primeira oportunidade que eu tive, foi com meu amigo Naco, lá de Poá, que ele fez a Associação de Locutores e Produtores de Poá. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com crianças. Aí dali eu descobri que falei, putz, é uma área boa, comecei a fazer. Sim. Dali eu entrei no Projeto Guri. O que é o Projeto Guri? Projeto Guri. O que é o Projeto Guri? O Projeto Guri trabalha dentro da Fundação Casa. Tá. Ah, A aula de Fundação música dentro da Fundação Casa. Hum. Dentro disso eu comecei a ter experiência, entrei em outros projetos também, que tinha aqui no Jardim Natal, em Suzano, Ah, tem. e também entrei num projeto chamado Ciranda Urbana, lá na Zona Sul, no Jardim das Belezas. Conheço. Mas, conhece, né? Conheço. Então, Esse é um naquele projeto de morrão lá. empoderamento feminino, Até- alguma coisa assim. Isso. Nessa estação de metrô agora lá. Passando rapidinho para a gente fechar essa conversa aqui, já estamos dando quase 5 horas de bate-papo. É isso, eu falei pra você que a conversa vai. Aí, esse projeto, ele tinha um problema social das meninas que não podiam ficar em casa pela manhã, porque o pai chegava doidão da noite e queria mexer com as meninas. Então, elas iam para lá para ficar até as 11 horas, e lá só passavam em casa, pegar as coisas e ir para a escola. Saía da escola às 4, 5 horas, 6 horas, né? Que era o horário que tinha que ir. A mãe já chegava, pegava e ia para casa com a mãe. Pais com problema de drogadicção. Sim. A maioria são meninas Sim. negras ou não? Bem a maioria. Maioria, né? A maioria. Então, eu comecei a me direcionar para essa área, né? Hoje eu Projetos sociais. hoje eu estou totalmente dentro dessa área. Trabalho no Projeto Guri há quase uns 15 anos já, que ela puxou lá. Quanto que deu lá? 12. Deu 12, né? 12 Deu anos, 12. é. 12 É que eu entrei no Projeto Guri, É. eu fiz uns 2, 3 anos de cooperativa, de registro 12. Por isso que eu falo 15, mas a cooperativa, eu trabalhei de cooperativa uns 3 anos. Uhum. Projeto Guri. Registrado. A cooperativa não era registrada, você era cooperado, Só recebia cooperado. pelo- O Projeto Guri trabalha com a Fundação Casa. com a Fundação Casa. Como foi quando você entrou a primeira vez no projeto Guri e entrou numa Fundação Casa? Que Como saí foi pra você? correndo, porque eu via Como meus foi a filhos. sensação? Como foi? E a Foi música, horrível. né? Com música. Com Com música. música, mas como música. foi você estar naquele ambiente? Meu, é ruim porque você vê, eu vi o meu filho. E eu fui para casa perturbado muitas vezes de estar. Porque na realidade eu começo no Projeto Guri, nos polos chamados Polo Aberto, que era feito lá no Reino da Garotada. Então eram as crianças que eram de ruas e também pessoas que queriam estudar música. Tá, Então era uma coisa mais tranquila. Mais Tá. tranquilo. Quando muda da cooperativa para o CLT, eu sou colocado dentro da Fundação Casa. É. Porque E aí? os caras entenderam que o meu perfil é legal para uma casa. Ou seja, negrão, cabelo duro. Tá, e aí? Qual bairro? E aí? Como foi isso? Foi bacana. Quando eu entrei na sala, É. eu fiquei olhando para eles, né? É. Eles olhando para mim, na época ainda acho que podia ainda até fumar dentro da fundação. Bicho, quando eu entrei lá. Nossa. Aí entrei É. lá, olhando a cara dos caras. E aí, senhor? Tal. Eu comecei a dar aula a esmo, né? Falei. Falou, olha, pá, semínima, colocava na lousa. Olha, semínima, o som é esse daqui e tal. Vamos tocar junto, esse som, ó. Pá, vamos fazer e tal. Começando a tocar. E os caras olhando pra mim aqui. E eu falando. Primeiro dia eu falei, acho que eu não volto mais. Cheguei na Ruth e falei, Ruth, Não vai rolar. isso não vai acontecer. Mas você sentiu que eles não te deram uma recepção legal? Não, eu Que mesmo, foi? meu Você psicológico, mesmo, o seu meu psicológico não é. estava bem. Daquilo que eu via meus filhos, cara. Eu falava, caramba, como assim? Né, cara? E É. comecei a desenvolver um trabalho lá dentro que foi muito bacana.
E aí eu tinha um problema antecedente isso, que era o cara que fazia antes a fundação lá. O cara, ele fazia o quê? Ele ia pra lá, era professor de música. Ele pegava 3, 4, 5 surdos, umas 4 caixas, 10 tamborim, largava em cima pros moleques lá, ia tomar se café. vira aí. Ah, tipo, faz aí. Mas aí que pá, tô de boa. E eu cheguei lá, Nosso não, estilo, lousa e tal, Aí e ele pá, já- os O moleques. professor vai Você sentiu ensinar. uma nuvem- Aí É, vai ser mó chato. Aí os moleques chegou no segundo dia, os moleques falaram, senhor, quando a gente vai subir pra quadra lá fazer um samba? Fazer o samba, por causa do Falei, costume. Então, vamos fazer um samba, mas primeiro eu tenho que passar aqui na lousa. Vamos aprender Tá, primeiro, eu né? preciso aprender. Tá, e aí? Bom, aí eu tive que negociar isso, porque não tinha como eu fazer isso diretamente. Falei, puta, vai dar ruim. E na época eram 2 horas de aula. Nossa. Agora tempo tá pra menos, caramba. mas era 2 horas. Aí eu falei, mano, toca o cavaco, né? Falei, mano, seguinte, vou levar o cavaco. Levei o cavaco, entrei, a sala fica vazia, peguei o cavaco, coloquei no canto aqui, fiquei sentado aqui. Os caras chegaram, entraram, trocando ideia e tal. Eu falei, ó, gente, a gente tem um problema aqui. Eu sei que vocês estão a fim de subir, porque outro professor fazia isso. É legal pra caramba também. Só que o Projeto Guri, a diretriz dele é ensinar música pra você. Tocar sim, mas eu tenho que te ensinar como é que você chega aí pra tocar. E é através de leituras e tal, e eu preciso passar isso. Bom, temos 2 horas aqui. A gente vai ter que dividir isso. 1 hora é minha, 1 hora é de vocês. Mas 1 hora é aula. Da hora. E a outra aula, peguei o cavaco e toda vez que eu chego em casa, mas esse é da hora. Aí você foi ganhando a galera. É... Que Foi 1 ganhando, hora foi foi, ganhando. não foi 1 hora, porque quem tinha o relógio era eu. É. Cortei meia hora, que fui cortando, aí consegui estabelecer o É. contato e até hoje, muito bom. A gente faz trabalhos maravilhosos dentro da Fundação Casa. As apresentações, ela já viu também, são de nível alto de aprendizado. Em 3 meses a gente põe os moleques para tocar. 3 meses. Com teoria e prática, tudo. A teoria é uma diretriz. Uhum. Mas nós a gente puxa mais para o lado. Mas a gente não deixa, primeiro momento tem que ser a Tem que ter teoria. um pouquinho aí, né? A gente segura até por causa da questão. Quem não viu nunca o instrumento não tem o tempo legal na cabeça. E a teoria faz com que você Ajuda. tenha que ler e tocar junto ali, né? Tá. Então isso ajuda para que você consiga fazer esse menino entender o que é tempo. A partir daí você começa a desenvolver o trabalho. E com isso o Projeto Guri tem feito um trabalho muito interessante, cara. Então, até hoje estou no Projeto Guri, agora vindo já para 2022, dentro de uma nova fase, que é essa fase de produtor, né? Que eu entrei na faculdade, esqueci até da faculdade, vou ter que dar um podcast. Aí decidi entrar na faculdade lá, aos 48, entrei na faculdade, fiz. A faculdade mudou a minha visão de música, né? Aí eu comecei a aprender. O piano foi uma coisa que acabou com a minha mente, assim. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Da hora. Era isso que eu quero, Piano? mano. Eu falei, cara, eu quero estudar esse negócio, cara. Bacana. Toquei violão em tudo, não sei fazer uma nota. Mas passei pro violão, toquei bar, Beethoven, toquei tudo no violão. 1 ano eu tive de violão. Acabou, tirei 9,5. Beleza, peguei o violão, coloquei em cima. O que eu queria tocar era teclado. Claro. A minha onda era tocar. E aí acabei, hoje em dia, toco um pouquinho, brinco, que nem você, faço a brincadeira ali. Ah, mas é gostoso, fala a verdade. É outra vibe. Aí, né? cara, foi desenvolvi trabalhos na pandemia, que foi muito bom, aqueles que vocês têm aí. Foi um trabalho caseiro, fazendo junto com a família, que não podia sair. E aí botei a Ruth para cantar, os meus filhos cantam, todo mundo saiu cantando. E eu fiz uns vídeos muito bacanas aí que eu gostaria que vocês mostrassem aí. Ah, vamos divulgar. A gente vai divulgar. Que é Tudo muito que você tá bacana. falando, a gente vai mostrar. E, enfim, chegamos ao ano de 2022. E como tá o Newton em 2022? Cara, me recuperando, indo bem, tive uma Ele fez uma cirurgia meio cirurgia pesada agora. aí, né? Sim, Mas era pra ter vindo antes, ele recuperando. fez a cirurgia. Era pra nós ter vindo antes, né? Era essa pra ter conversa. vindo antes, Ele foi falou no que tava se novo, recuperando. mas tava se recuperando E- e tá aí, galera. Também agora numa nova empreitada, né? Depois dessa parada da cirurgia, ainda continuo sim no Projeto Guri, mas Tá. pensando em outras coisas. Já faço algumas gravações em casa. E tenho um estúdio chamado Nuca Fofo Home Studio. Nunca fofo. É, vamos- Nuca Fofo que é em bacana. casa. Nunca fofo. Então, já faço gravações lá, né? E convido vocês uma hora para ir lá no Cafofo. Opa, aí sim. E, enfim, esse Newton SA de 2022 está produzindo bastante coisa. Aguardem que tem Isso, coisa para vamos vir mostrar. aí, né?
Tem os artistas que estão lá gravando, logo mais vai estar aí na área. E é isso, cara. Você Tem viu- link lá pra gente pôr. Tem, Tem. acho que eu mandei pra Legal. vocês. Link lá, Mandei pra e a gente vocês, tá no celular. Vocês viram que eu dei uma saída, eu estava até falando com o rapaz da articulação, porque a gente não sabia, né? A gente sabia que ele via, mas não sabia que hoje ia ter uma bateria aqui. Aí eu falei, puta, velho, eu ia fazer uma palhinha. Aí eu falei, velho, tem baqueta aí? Que eu ia pedir pra você sentar É naquela mesmo? bateria. Ah, não tem baqueta? É, porque Graças a Deus. normalmente. Graças a Deus. É, Não normalmente vou só passar bateria não vergonha. tem, mas quando você tava falando, eu já falei, puta. É verdade. Eu sabia que ele ia vir aqui, né? Eu falei, puta, vou ver se ele Foi tem essa uma articulação que você baguete. fez. Eu falei, e aí? Mas ele falou, puta, não tem, velho. Ah. A galera atrás pra usar. Mas, ó, Pode gente, usar, mas a vamos galera ter outra fala, oportunidade. pô, mas a gente vai ter oportunidade Mas de naquela mostrar. convenção de música que vocês vão fazer aqui, vai ser uma convenção de música. Isso, e você vai tocar. Aí nós vamos A fazer um bateria troço Vai junto ter aqui. ó. Jequerê, vai ter Isso. blues, vai ter. Ih, Não, vai ter demorou, tudo, aí é outra Vai fita. ter mano. o. Vai ter um guitarrista, vai Olha ter. lá. Já prepara, mas vamos ensaiar antes, Vamos, pra não vamos passar ensaiar daí, pra não vamos fazer fazer. bem ao vivo. Não, ele vai fazer Improviso não é tirar o coelho da cartola, não. Não, tem que não, estudar não, muito. não, tem que É. estudar muito. Não, igual a gente fala, né? A gente começa uma conversa aqui, aí o sempre entrevistado fala assim, pô, é quanto tempo? Ah, 1h30, 2 horas no máximo, que é o tempo que a gente tem, né? Aí ele fala assim, cara, mas será que eu consigo ter tanta coisa pra falar nesse tempo todo que eles acham que é muito? É. E você vê que Faltou. não é, Não é né? nada, Que a não gente é. começa a conversar e vai, cara. A gente não faz uma pauta, a gente começa a conversar e vai, Não, com flui. certeza. E aí todo mundo fica sempre com aquela sensação que faltou alguma coisa, né? E a gente sempre fala a mesma coisa pra todos, né? Cara, você vai voltar e a gente vai continuar assunto. E não, É e ainda isso, tem gente. ainda muita Porque coisa tem pra mandar muita ali, ó. coisa que Lembra tem daquilo que eu coisa- falei no É. podcast? Então, daqui pra frente. E toda a conversa que a gente vai trazer vai ser outra conversa, porque é isso, gente. A intenção é essa e é isso mesmo, gente. Rapaziada, muito obrigado mesmo. Obrigado. Milton, obrigado pela Obrigado. presença. Você como um cara, ó, velho. Ah, mas que Obrigado isso, mesmo, que né? isso. Ele já tem o meu contato, Já vou manter teve, esse meu amigo. contato. isso aí. Que história, E ainda vai trazer maravilhosa. você, o Mano Rodolfo, vou fazer um. É, Nossa, eu- legal. Aí é outro Você podcast, com o hein, mano? Rodolfo, Eu e ele outro aqui Mano vai dar- Rodolfo. Rodolfo indicou. É. né? Foi indicação do Mano Rodolfo, ele vai trazer os Obrigado, dois aqui Rodolfo. pra ele ter uma ideia. Muito bom. Beleza? Vai ser embaçado. Combinado. E aí né? a gente pensou, né, nos próximos, uns queriam trazer livros para ler, outros Mas queriam vamos ter tocar, e eu acho que tá na cara que É, a gente no vai próximo ter uma podcast música, será né? que vem música junto com a gente? A gente vai fazer aí, Legal. uma música, né? É. Não, vamos mais. Você, ó, tá cheio de música aqui, então um cantor de Tudo karaokê. promessa, Então hein? vai. Vamos realizar A isso. Ruth canta também. se Ah, precisar. então, ó, temos a Tipo, Ruth Ruth, aqui. eu, hã? Ruth, chamando aí. quem como, hã? Quem como ela, tá? Não, tudo. Mas Isso, tamo e a ouvindo, Ruth tá aí sempre. pra cantar com nós, gente. E aí é legal, dos trabalhos que eu vou fazendo, eu vou mandando pra vocês. Isso, tem Com algum certeza. invista que queira falar, Nosso... fala a sua sede, fala o Legal. pessoal que te Pô, a gente prazer. tem aqui, Isso, tem já aqui fala aí. o Nuca Fofo Home Studio, é só entrar lá. Tá no YouTube, tem vários trabalhos também. É só ir lá no YouTube, entrar lá na Isso. página, não, lá é página também, né? É, Tem lá, Nuca Fofo, canal, obrigado. Canal. Canal Nuca Fofo Home Studio. Lá tem várias postagens lá nossa lá de música que a gente gravou, principalmente audiovisual, tem bastante lá. Maravilha. Bastante Então, coisa eu lá, é vou bem colocar legal. e E também tem a página Nuca Fofo, que tá parada por Ó. enquanto, mas vamos voltar também com nossos podcasts. Lá é só música Ó, tem mesmo. podcast lá. É, mas lá é só música Podcast mesmo. musical. Uhum. Só música mesmo. A gente conversa, traz artistas e Bacana. tal. Como a gente teve com muitas pessoas, a gente consegue trazer a rapaziada. Então, bacana. também vai voltar agora, né? Da hora, Essa hein? parada aí, ó. Me aguarde, tá? Tô voltando. Me aguarde. Show. Doutor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ruth, vem Nilton. cá pra despedir, né? Nilton, Tá com a Ruth Rubens aqui, a Santos. esposa, que é cantora Hugo, também. S.A. e S.A. Niltola. Nilton. Não, canta, não. Nos anos 90, Cantora 80 e ficou 90. atualizada. Ó, a cantora ficou por conta dele, falou que você é cantora, então você vai ter que estar. Não. Você vai ter que estar no projeto aqui com nós, né? Não, mas peraí, deixa Olha, eu colocar. tem os músicos e tem uma cantora e um cantor de karaokê. Então vai rolar. Não, dá uma palhinha, Ruth, ó. Não. Não. Deixa o samba morrer. Ah, Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. É. sentiu? Sentiu o Na timbre Na do capela, negócio? ainda na Na capela. capela. Ruth, também, obrigado. Obrigado, tá, por você Ruth. estar aqui. Obrigado a por vocês, conhecer obrigado, vocês. obrigado pela Obrigado, oportunidade. Ruth. Isso, Bom beijo. então É isso, é isso. Gente, e assim nós terminamos mais um É de Rua Podcast, tá?
Valeu, obrigado. É isso aí, Valeu, gente. Tamo junto. É isso. Maravilha, gente. Gostaram, gente? É isso. Não, pô, só quero saber se a caneca é minha.